Pessoal, vamos então continuar o nosso sistema de vedação utilizando paredes de concreto, utilizando o sistema parede de concreto. Então vamos lá. Esse sistema é uma opção tecnológica que vem conquistando o mercado brasileiro por oferecer todas as vantagens de uma metodologia construtiva que é voltada à produção de edificações em larga escala, como exige o mercado da construção civil brasileiro. Nós até comentamos isso na aula passada, uma construção em série. Ele é recomendável para empreendimentos que têm alta repetitividade, como condomínios e edifícios residenciais. Obras que nas grandes cidades exigem prazos de entrega exíguos, economia e otimização da mão de obra. Entre as principais vantagens do sistema de parede de concreto estão, primeiro, velocidade de execução, garantia do cumprimento de prazos, industrialização do processo, maior controle da qualidade e qualificação da mão de obra. Além disso, a utilização do sistema viabiliza-se a partir de grande escala, velocidade compatível, padronização e o planejamento sistêmico, porque não tem como ser utilizadas formas e fazer toda a concretagem, fazer todos os processos de projeto, sem que haja um planejamento sistêmico. Outras vantagens se apresentam na condução da obra e no resultado final do empreendimento. A qualidade. A qualidade final de uma obra está diretamente ligada aos materiais que são utilizados, aos métodos de execução e ao controle tecnológico que se faz, desde a produção dos insumos até sua aplicação. Nesse sistema, a qualidade é garantida, ou pelo menos deve ser garantida, pelo uso de formas com grande precisão dimensional, materiais com produção controlada, como concreto, aço e tela, e atividades planejadas e não artesanais, como nós já até inclusive falamos na aula passada, que potencializam a produção dentro dos requisitos de qualidade que são estabelecidos. A segurança também em todos os níveis. Por ser racionalizado, o sistema conta com equipamentos que privilegiam a segurança de todos os operários. O processo executivo incorpora, por exemplo, andaimes e guarda-corpos que são integrados aos painéis de formas. O uso de materiais industrializados e sujeitos às normas técnicas também é fator de controle e segurança para o construtor. Por fim, a sistematização do processo garante o cumprimento do cronograma físico-financeiro, o que traz segurança comercial também ao empreendedor, com menos atraso, maior satisfação do cliente. O desempenho normalizado. O material resistente e durável, o concreto, é um dos principais elementos do sistema, como nós já vimos. Para oferecer uma solução segura e adequada às necessidades do construtor brasileiro, diferentes tipos de concreto foram testados e também aprovados nos mais renomados laboratórios e institutos de pesquisa. Todos os testes devem ser realizados sob o rigor da norma de desempenho, a NBR 15575. Os ensaios realizados com base nessa norma levam à consideração de itens como o desempenho térmico do sistema, desempenho acústico, a resistência ao impacto e a permeabilidade da superfície. A gestão do processo. O sistema é baseado inteiramente em conceitos de industrialização de materiais e equipamentos, mecanização, modulação, controle tecnológico, multifuncionalidade e qualificação da mão de obra. O controle é exercido durante todo o processo executivo, do projeto à entrega da obra. Este atributo é o grande responsável pelos ganhos de qualidade final, produtividade e prazo de realização. Nós vimos na aula passada que já no início do sistema, se houver algum equívoco, algum erro, alguma falha, já na fundação ali onde, por exemplo, na montagem do radier, se não tiver toda a tubulação exatamente no local de projeto, já não há uma etapa subsequente, ou seja, já não tem como fazer a concretagem das peças e a montagem das formas e a concretagem das peças. Então, como é um sistema baseado em conceitos de industrialização,
Todo o processo é formado por uma entrada e uma saída, que a saída vai ser entrada para outro processo. Então, esse controle é exercido durante todo o processo executivo para que se tenha uma obra com qualidade, né, final. Como resultado de um processo monitorado e pouco sujeito a improvisações, como nós já falamos também, a própria obra ganha com a qualidade, devido ao excelente padrão dos sistemas de formas e do tipo de concreto empregado. As paredes não necessitam de revestimento de argamassa, elas já ficam lisinhas por conta da base das formas, apenas de pintura ou textura diretamente sobre o concreto acabado. Oh, desculpa. Outra vantagem é que todas as instalações elétricas e hidráulicas podem ser embutidas na parede. Aí a gente fala um pouquinho também sobre espaços, né, nas unidades habitacionais, nos apartamentos tipo. Em razão da menor espessura dessas paredes de concreto em relação à alvenaria convencional, esse sistema permite obter ganho de área útil para a mesma área em toda unidade, ou seja, os cômodos ficam maiores, eles ganham alguns centímetros internamente, ou seja, a área útil. A tecnologia baseada na moldagem de paredes no local, utilizando formas preenchidas com concreto, oferece as condições desejáveis de escala e velocidade para a construção de grandes e médios conjuntos habitacionais, ou até pequenos bairros. Para a obtenção do máximo desempenho e competitividade do sistema, é fundamental que o produto seja concebido tendo como base as variáveis e condições intrínsecas ao sistema construtivo. Conceitos de padronização, coordenação modular, organização da produção são a base para o desenvolvimento do projeto arquitetônico. Praticamente qualquer projeto arquitetônico pode ser construído com paredes de concreto. Porém, ao seguir os pontos descritos aqui, o projetista estará trabalhando para que seu projeto atinja o máximo de desempenho ao ser executado, refletindo em menor prazo de execução, menor custo, minimização de imprevistos e maior qualidade do produto final. Principais variáveis de um projeto que influenciam no desenho e na competitividade quando nós tratamos sobre vedação em parede de concreto. Modulação. A recomendação é que utilize-se medidas múltiplas de 10 centímetros, tanto nas dimensões horizontais, ou seja, nas espessuras de paredes, dimensões internas dos ambientes, vão das esquadrias, como também nas verticais, no pé direito, piso a piso, peitoris. Por que essa recomendação? A utilização de múltiplos de 10 centímetros vai facilitar na hora de utilização das formas, que também são projetadas com múltiplos de 10 centímetros. Desde 1º de outubro de 2010, está em vigor a nova norma brasileira 15873, que é a coordenação modular para edificações. Essa norma estabelece, entre outras coisas, a dimensão de 10 centímetros como módulo mínimo a ser adotado em todos os elementos da construção. Além disso, ela determina que cada fabricante incorpore no seu produto as folgas e tolerâncias necessárias para a instalação. Então, sempre projetar com medidas múltiplas de 10 centímetros. Por exemplo, se um revestimento cerâmico de 40 por 40 necessita de uma junta de 4 milímetros, a medida real de cada peça é de 39,6 por 39,6 centímetros, garantindo o quê? Que a medida final, o módulo final, seja múltiplo de 10 centímetros, para não haver recortes. Nesse caso, cada revestimento colocado estará inserido em uma grade de 40 por 40. Outro exemplo clássico são as esquadrias, que deverão considerar em seu projeto o espaço necessário para fixação, garantindo que o vão na parede também seja múltiplo de 10 centímetros. Ou seja, não fazer uma porta de 85, uma porta de 95, 75, sempre arredondar 80, 70, 90. Um dos grandes favorecidos com a coordenação modular é o sistema de formas, pois
Por contarem com painéis também modulados, como nós já dissemos, poderão ser aplicados nos mais diversos projetos, desde que esses também estejam modulados, é lógico, com poucas ou nenhuma adaptação. A simetria, qual é a recomendação? Quando recomendação no caso aqui de projeto que nós estamos tratando. Nos edifícios, projetar apartamentos simétricos nos dois eixos em planta, longitudinal e transversal. Essa recomendação, pessoal, aplica-se à construção de edifícios multipavimentos. No caso de casas térreas ou mesmo sobrados, onde temos formas para a totalidade do pavimento, ela não é relevante. Mas num edifício, sempre fazer de forma simétrica, porque as formas serão as mesmas, tá? A fim de criar equipes de montadores de formas independentes das equipes de armação e instalação, é importante dividir a montagem, concretagens, em trechos de meia ou até um quarto de laje. Essa simetria do projeto permite girar as formas sem a necessidade de retirar painéis de formas ou acrescentar os chamados painéis de ciclo, ou seja, maximizando a produtividade e garantindo o ciclo. A gente observa aí nessa figura abaixo, que se nós dividirmos esse pavimento na vertical e na horizontal, os 4 apartamentos são exatamente iguais, tá? E aí as mesmas formas podem ser utilizadas, fazendo aí, como eles disseram aqui, o giro, né? O giro das formas sem necessidade de retirar os painéis. Alinhamento das paredes. Outra recomendação é que se alinhe ao máximo as paredes possível. As formas de parede são compostas por painéis individuais, que podem ser pequenos e leves ou grandes e pesados. Nos dois casos, o menor número de eixos a serem lançados facilita o posicionamento e alinhamento desses painéis. Daí a importância de termos o maior número de paredes alinhadas, ou seja, umas sobre as outras, principalmente as paredes internas, tá? Aí aqui, ó, tem uma outra imagem para você. Então, a primeira imagem, essa superior, é um sistema não modulado. Então, a gente vê que no pavimento, né, de baixo aí, nós temos em cima, nessa seta vermelha, e um risquinho vermelho, é uma parede fora do alinhamento, que passa aí no meio da porta de um quarto, né? E as outras paredes passam em cima das demais, dos outros quartos. Agora, num projeto modulado, para a parede de concreto, a recomendação é que, se houver 2 andares, que as paredes fiquem exatamente uma sobre as outras, como tem aí na imagem abaixo, no modulado. Vocês podem observar que todas as linhas vermelhas estão exatamente em cima das paredes que são posicionadas no pavimento inferior, tá? Padronização vertical. Projete os pavimentos pré-tipo, ou seja, térreos, subsolos, e os pós-tipos, que são coberturas e platibandas, utilizando a mesma disposição de paredes dos pavimentos tipo, parede sobre parede, que é o que a gente acabou de falar e segue com a recomendação. Os sistemas de paredes de concreto moldadas no local beneficia-se da padronização e da repetitividade das estruturas. Por isso, quanto mais estruturas e pavimentos iguais, mais rápidos e regulares serão os ciclos de concretagem e também menor será o retrabalho, porque as formas serão utilizadas de forma sequencial, sem que haja esporadicamente a utilização de um módulo com medida diferente. Então, a produtividade vai ser maior, tá? E também a possibilidade de erros vai ser menor, de retrabalho vai ser menor. Nos edifícios mais altos, é comum que salões de festas, salas de ginástica, recreação fiquem nos pavimentos térreos, a fim de evitar a necessidade de complexas estruturas de transição nesses pavimentos. É importante criar as configurações onde os acessos ao prédio e as áreas comuns mantenham a projeção das paredes estruturais dos pavimentos tipo no térreo. Mais uma vez, falando da importância de parede sobre parede. Da mesma maneira, recomenda-se evitar coberturas e platibandas com estruturas complexas, permitindo o uso das formas de um pavimento tipo ou parede dela, ou parte delas, para a sua execução. Então, simplificar ao máximo o tipo de cobertura, tá?
Aqui a gente tem um modelinho, podemos ver aí um predinho, né, que tem um corte no meio para a gente identificar que pode ter outros andares, né, intermediários, mas a gente observa aí, ó, que todos os pavimentos são iguais. E lá em cima, na cobertura, né, na parte do telhado que a gente vê, utiliza-se a forma, a parede, desculpa, forma sobre forma, parede sobre parede, tá? As instalações elétricas e hidrossanitárias. Então, existe a recomendação que a instalação elétrica reduza o número de eletrodutos nas lajes e evite o cruzamento entre eles. E a hidrossanitária, agrupe ao máximo os banheiros e a cozinha nas unidades, né? Diminuindo o número de paredes hidráulicas e de shafts de descida. Os processos industriais buscam isolar atividades a fim de aumentar o controle sobre cada uma e, consequentemente, sobre a qualidade final do produto. Então, isolar a atividade significa concentrar toda a parte estrutural da casa num ponto só, toda a parte hidráulica da casa num ponto só, por exemplo, como a gente falou anteriormente, colocar os banheiros de forma que eles fiquem próximos, onde tiver a instalação hidráulica, tentar deixar os cômodos próximos. Portanto, deve-se procurar retirar o máximo de atividades complementares no momento da montagem e concretagem das paredes. O posicionamento dos eletrodutos não interfere na montagem das paredes, pois é feito por equipes independentes e antes do início dessa operação. No caso de lajes, porém, os eletrodutos devem ser posicionados logo após a montagem das formas de lajes e antes da concretagem. Daí a importância de ter o menor número possível de eletrodutos, a fim de agilizar essa tarefa. Além disso, ao evitar o cruzamento desses eletrodutos, será reduzido o risco de serem amassados durante a montagem e a concretagem. Então, sempre passar de forma próxima, paralela, mas não sobrepor um eletroduto cruzando um sobre o outro, tá? Nas instalações hidrossanitárias, ao agrupar as áreas molhadas, reduzirá a quantidade de tubulação que necessita correr pelos forros até os shafts. Também visando aumentar a velocidade de montagem e concretagem das lajes, muitas construções estão optando por não deixar os tubos, né, para tubulações nas lajes antes da concretagem, deixando para furá-las no momento da montagem dessas tubulações. Ou seja, seriam aí as atividades independentes, maior produtividade e qualidade. Então, nós temos aqui, ó, dois projetinhos. Um é o projeto hidrossanitário, que a gente vê aí dentro do círculo vermelho, todos os cômodos, né, que utilizam a instalação hidrossanitária, todos próximos, para aproveitar as mesmas paredes, tá? O mesmo duto. E aqui, do outro lado, dentro do quadrado, nós temos uma planta de instalações elétricas, e a gente pode ver que as ligações não se cruzam, tá? Também preservando o que foi dito lá, quando a tubulação, os eletrodutos se cruzam uns sobre os outros, durante a concretagem pode ocorrer dano. Então, a gente orienta aqui a fazer todas as instalações de forma paralela, tá? A recomendação dos vãos: evite trechos de paredes de pequenas dimensões. Pequenos trechos de parede, como por exemplo as bonecas, né, das aberturas das portas, necessitam de vários painéis de formas, reduzindo a velocidade de montagem. Caso utilize essas bonecas, faça com pelo menos 10 centímetros. Da mesma forma, evite vãos de janelas muito próximos de paredes transversais. Ondulação. Como em qualquer sistema industrializado, pessoal, as paredes de concreto moldadas no local, elas amplificam seu potencial de desempenho quando nós adotamos os princípios de coordenação modular, desde a concepção do produto. Essa coordenação modular ela vai auxiliar no trabalho dos projetistas, que passam a contar com elementos compatíveis entre si, simplifica o processo de coordenação de projetos, graças à diminuição de variedades de medidas. Então, essa coordenação modular vai fazer com que haja um link entre o projetista e entre a produção, que está ali, que sabe, conhece sobre as formas. Vai orientar e simplificar o processo de montagem na obra também. E permite o uso de equipamentos modulares, exemplo, painéis de formas em vários projetos. Facilita o desenvolvimento de novos produtos, ou seja,
prepara com as mesmas formas, com os mesmos módulos que a empresa tem, que a construtora tem, consegue ali, através desse link entre projetista e produção, formar novos arranjos de projetos, sem que seja necessário a aquisição de formas de outras medidas, tá? Outras dimensões. As formas, um dos principais itens na execução das paredes de concreto, né, as formas ou os moldes, são os principais elementos que irão se beneficiar de um projeto modulado. Ao adotarmos medidas de projetos modulares e, consequentemente, são compatíveis com a modulação dos painéis de formas, nós eliminamos a necessidade de peças específicas e não padronizadas, diminuindo o custo das formas e facilitando a sua adoção em projetos diferentes. Aí o recebimento e aplicação do concreto. A concretagem e todas as ações precedentes são fundamentais para que a estrutura executada corresponda ao projeto estrutural, garantindo assim a durabilidade e a qualidade desejadas. Observe algumas recomendações importantes. Número 1, transporte. Um aspecto muito importante é o tempo de transporte decorrido entre o início da mistura, contado a partir da primeira adição de água, até a entrega do concreto na obra. Isso vai influenciar na qualidade do concreto. Então, considere, esse tempo deve ser fixado de modo que o fim do adensamento, presta atenção, o fim do adensamento não ocorra após o início da pega do concreto lançado e das camadas ou partes contíguas a essa remessa, evitando-se a formação de junta fria. Esse tempo tem que ser inferior a 90 minutos. No caso do concreto autoatensável, tipo N, este deve ser aplicado no máximo 40 minutos após a colocação do aditivo, o que geralmente é feito na obra. Recebimento do concreto. Antes de iniciar a descarga do concreto, confira o documento de entrega para certificar-se de que a descrição do material corresponde ao que foi solicitado e se os dados da obra estão corretos. Confira o lacre da bica de descarga antes deste ser rompido. Não receba o concreto se houver alguma discordância nesses itens. Trabalhabilidade. Verifique se o concreto está com a consistência desejada e se não ultrapassou o abatimento, né, o ensaio que é feito de slump teste, ou o espalhamento, o flow, limite especificado no documento de entrega. Então, a gente tem aqui, ó, para vocês observarem os testes de espalhamento lá no recebimento, tá? O lançamento. O concreto deve ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se incrustações de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. Devem ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. Para peças estreitas e altas, o concreto deve ser lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas. Adensamento. Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado com equipamento adequado para sua trabalhabilidade. O adensamento deve ser cuidadoso, pessoal, para que a mistura preencha todos os espaços da forma, assim garantindo que não haja nenhum espaço vazio. Nessa operação, tomar as precauções necessárias para impedir a formação de ninhos ou segregações dos materiais, tá? Que é uma patologia do concreto. Adensamento. É importante evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízos de aderência. No adensamento manual, as camadas de concreto não devem exceder a 20 centímetros, ou seja, 20 centímetros adensamento, mais 20 centímetros adensamento. Se a opção for usar vibradores de imersão, a espessura da camada deve ser, no máximo, aproximadamente igual a 3/4 do comprimento da agulha. Se não for possível atender a essa exigência, o vibrador de imersão não deverá ser empregado. Então, todos esses cuidados precisam ser tomados, tá? Estude a possibilidade de usar o concreto autoadensável, como nós já falamos, o tipo N. A sua grande fluidez elimina a necessidade da vibração e a alta viscosidade evita a segregação dos materiais. O concreto celular tipo L1 também elimina a necessidade de vibração. Aqui nós temos mais uma imagem, né, do teste de espalhamento, tá? Aqui uma imagem do slump test, tá? E a imagem do ar incorporado ali em cima à direita do teste, e o teste de massa específica também que é feito.
As formas são estruturas provisórias, cujo objetivo é moldar o concreto fresco. Devem resistir a todas as pressões do lançamento, ou seja, não podem abrir durante o lançamento, até que este adquira resistência suficiente para ser desformado. Exige-se das formas que sejam estanques, ou seja, não haja vazamento, né, do próprio concreto ou da água que está nesse concreto, e mantenham rigorosamente a geometria das peças que estão sendo moldadas. Quais são as tipologias, né? O sistema de formas são compostos pelos painéis de forma propriamente ditos e de acessórios, que têm as seguintes funções. Primeiro, facilitar a montagem dos painéis, alinhar os vários painéis, travar as formas, aprumar os conjuntos de painéis, garantir a desforma dos painéis de modo a não gerar impacto ou pressões imprevistas nas paredes recém-concretadas. A tipologia mais utilizada para as formas do sistema de parede de concreto são as formas metálicas, que são formas que utilizam quadros de chapas metálicas tanto para a construção de seus painéis, como para dar acabamento à peça concretada. O material predominante nesse tipo de forma é o alumínio, por ser mais leve e resistente, como a gente já viu anteriormente também. Também podemos encontrar formas metálicas em aço. Então, aqui uma imagem para vocês de forma metálica. Então, toda a estrutura da forma é metálica. Outra tipologia, que nós inclusive já falamos, porém não evidenciamos aqui, as imagens, são as formas metálicas mais compensado, que são compostos por quadros em peças metálicas, aço, alumínio, e utilizam as chapas de madeira compensada, um material sintético para dar acabamento na peça concretada. Ou seja, as chapas são a parte da forma que mantém o contato com o concreto. Então a gente tem aqui, ó, toda a estrutura metálica, porém as chapas são de madeira. Esse preto que vocês estão vendo na imagem é madeira. As formas plásticas são formas que utilizam quadros e chapas feitos em plástico reciclável, tanto para estruturação dos seus painéis, como para dar acabamento à peça concretada, sendo contraventadas, ou seja, presas por estruturas metálicas. Então, a gente tem aqui um modelo para vocês de forma plástica. Pessoal, se houver alguma dúvida, podem entrar em contato, tá? Até a nossa próxima aula.